Um seminário em Brasília discute os 10 anos da Convenção de 169 da Organização Internacional do Trabalho. O objetivo é capacitar os juristas sobre questões indígenas relacionadas à saúde, educação, trabalho, uso e posse da terra. A consulta prévia prevista na Convenção da Organização Internacional do Trabalho foi o principal tema debatido no seminário sobre os 10 anos de aplicação da norma no Brasil. Segundo o texto, quando há possibilidade de que sejam afetados, os povos indígenas devem ser consultados antes da implementação de políticas e programas de desenvolvimento promovidos pelo Estado, como, por exemplo, a construção de hidrelétricas e estradas. Hoje em dia, se aplica mais em políticas menos complexas, políticas públicas de saúde, educação, que são mais tranquilas, mas não se aplica em políticas muito mais complexas, como, por exemplo, a construção de grandes obras que impactam, de certa maneira, a vida, os territórios indígenas. Está no Congresso, nesse momento, a tramitação da Lei de Mineração, o novo marco legal da mineração. A mineração tem muito a ver com questões indígenas, porque tem muita mineração em terra indígena. Portanto, para fazer essa lei, deveria haver uma consulta. Segundo especialistas, a falta de uma lei específica que regulamente como deve ser feita a consulta aos povos indígenas contribui para o desrespeito à convenção. Outro problema é que o documento não deixa claro se uma decisão da comunidade teria poder de vetar um projeto do governo. Juristas explicam que seria necessário levar um estudo de impacto ambiental para que os índios analisassem cada caso e decidissem o que poderia ser feito. Como isso nem sempre acontece, uma possibilidade seria fazer um estudo posterior. Nós temos que buscar, então, a eficácia do princípio da prevenção, que determina, então, minimizar os danos através de um estudo póstumo de impacto ambiental. Essa seria uma solução, digamos, remediável. Não é a solução ideal. E eu converso agora com Débora Duprá, subprocuradora-geral da República e coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, tá certo? É assim mesmo? É assim Muito mesmo. bem. Essa área do Ministério Público é que cuida dos direitos dos indígenas e das comunidades tradicionais. É não verdade. Muito bem. Na opinião da senhora, o que é mais importante para o sistema jurídico brasileiro nesse momento conhecer sobre a questão indígena no país? É principalmente a experiência dos outros países da América Latina, especialmente da América Andina. Nós temos hoje em dia uma experiência não só constitucional, mas uma experiência judiciária bastante interessante na Colômbia, no Equador e no Peru. Eu acho que essas são as maiores contribuições para esse debate. É um debate que envolve procuradores, envolve juízes e envolve os próprios interessados na Convenção 69. Essas experiências que a senhora citou caminham em que sentido? De assegurar esse novo paradigma que vem com a Convenção 69, com a Constituição de 88, que é a autonomia desses povos. É a possibilidade de elegerem para si o seu próprio destino. A questão do uso, da ocupação da terra, certamente está no centro do problema. Sim. Agora, em relação a esse assunto, a nossa Constituição ela já tem um detalhamento muito grande. A maior preocupação desse seminário é exatamente com o processo de consulta aos povos indígenas e às comunidades tradicionais. E as questões levantadas lá vão ser incorporadas pelo sistema jurídico como? É treino, né? É insistência, é exercício, é um processo de aprendizagem, né? Nós saímos de um regime jurídico que vigorou, enfim, por mais de 500 anos, estamos inaugurando um outro há 20 e poucos anos. Então, é tudo muito recente, é tudo, como eu disse, um processo de aprendizagem. Há várias ações já propostas e esse é o desafio do Ministério Público e do Judiciário. A senhora falou em ações já propostas, elas vão em que direção? São ações em vários sentidos. Nós temos, com relação aos processos desses grandes empreendimentos, várias ações que denunciam essa falta de consulta às populações afetadas. A senhora fala, por exemplo, das usinas hidrelétricas em construção no norte do país? Sim. Esse é um exemplo. Enfim, qualquer grande empreendimento, qualquer política pública pertinente a esses povos, elas têm que ser precedidas de consulta. Procuradora Débora Duprá, muito obrigado pela presença. Muito obrigada. E uma boa noite. Boa noite.